Voltando aqui na última parte do nosso encontro aqui do Foucault. A parte 3, disciplina, capítulo 2. Para bom adestramento dos corpos, vamos agora ao terceiro instrumento do poder disciplinar. Falamos da vigilância hierárquica, da sanção normalizadora e agora vamos falar do exame. Terceiro e último instrumento do poder disciplinar arrolado pelo autor é o exame. O exame combina as técnicas da hierarquia que vigia e as da sanção que normaliza. É um controle normalizante, uma vigilância que permite qualificar, classificar e punir. Estabelece sobre os indivíduos uma visibilidade através da qual eles serão diferenciados e sancionados. No âmbito escolar, o exame não se contenta em sancionar um aprendizado. É um de seus fatores permanentes. Sustenta-o segundo um ritual de poder constantemente renovado. Por conseguinte, o exame supõe um mecanismo que liga um certo tipo de formação de saber a uma certa forma de exercício do poder. Como eu disse, é uma forma de avaliar a pessoa, de conhecer a individualidade dela por meio do exame e do poder se impor sobre essa pessoa também. O exame inverte a economia da visibilidade no exercício do poder. Tradicionalmente, o poder é o que se vê e, de maneira paradoxal, encontra o princípio de sua força no movimento com o qual a exibe. Já o poder, esse é o poder tradicional. O poder disciplinar, ao contrário, se exerce tornando-se invisível. Em compensação, impõe aos que submetem um princípio de visibilidade obrigatória. O poder é invisível, mas quem é sujeito sempre está sendo visto. Obrigatoriamente está sendo visto. É o fato de ser visto sem cessar que mantém a sujeição contínua do indivíduo ao poder disciplinar. E o exame é a técnica pela qual o poder, em vez de impor sua marca a seus súditos, capta-os no mecanismo de objetivação. Além disso, é essa inversão da visibilidade no funcionamento das disciplinas que permitirá o exercício do poder até em seus graus mais baixos. Chegar na parte mais baixa da sociedade, assim, nos cantões do corpo social, vamos dizer assim. O exame faz também a individualidade entrar no campo documentário. Quando você faz... Isso é importante aqui, porque quando o exame, ele permite te avaliar, certo? E forma um documento. Isso vai ser guardado para depois ser utilizado, certo? Como uma forma de classificar você. Isso significa que situa os indivíduos numa rede de anotações escritas. O poder da escrita é constituído como uma peça essencial nas engrenagens do mecanismo disciplinar. Daí a formação de uma série de códigos da individualidade disciplinar que permite transcrever, homogeneizando-os, os traços individuais estabelecidos pelo exame. Conforme diz Foucault no texto, graças a todo esse aparelho de escrita que o acompanha, o exame abre duas possibilidades, que são correlatas. A constituição do indivíduo como objeto descritível, analisável, não contudo para reduzi-lo a traços específicos, sob o controle de um saber permanente. É uma forma de você conhecer o indivíduo na sua individualidade. Por isso chamamos de um saber. E, por outro lado, constituir um sistema comparativo que permite a medida de fenômenos globais, a descrição de grupos, a caracterização de fatos coletivos, a estimativa dos desvios dos indivíduos entre si e sua distribuição numa população. O exame, cercado de todas as suas técnicas de documentação, faz de cada indivíduo um caso. O que é esse caso? O caso não é mais entendido, e ele compara aqui com a jurisprudência, ele diz assim, na jurisprudência, o caso não deve ser mais entendido como na jurisprudência, como um conjunto de circunstâncias que qualificam o ato e que pode modificar a aplicação de regra.
da regra, mas compreende o indivíduo tal como pode ser descrito, mensurado, medido, comparado a outros e de acordo com a sua própria individualidade. Essa descrição casuística do indivíduo permite ao poder disciplinar apreendê-la como um mecanismo de controle e método de dominação. O exame do caso permite conhecer o indivíduo para poder controlá-lo e, melhor, docilizá-lo, vamos dizer assim. Necessário ressaltar que essa transcrição por escrito das existências reais não é mais um processo de heroificação. Funciona como um processo de objetivação e sujeição. O que ele faz aqui? Um paralelo com o suplício. Lembra que eu disse que no suplício tinha uns folhetins escritos e que diziam, né, nossa, do supliciado que existiu a forca e tudo mais. Então, esse tipo de documentação é completamente diferente no poder disciplinar. Não é mais um processo de heroificação, funciona como um processo de objetivação e sujeição do indivíduo, de controle e domínio. O exame como fixação ao tempo ritual, o exame como fixação ao mesmo tempo ritual e científica das diferenças individuais indica bem a aparição de uma nova modalidade de poder em que cada um recebe como status sua própria individualidade e onde está estatutariamente ligado aos traços, às medidas, aos desvios, às notas que o caracterizam e fazem dele de qualquer modo um caso. Ainda é possível afirmar que o exame, combinando a vigilância hierárquica e a sanção normalizadora, realiza as grandes funções disciplinares, que eram essas quatro na primeira parte da aula que eu falei para vocês, da repartição e classificação, que é feita na distribuição espacial, da extração máxima das forças e tempo, por meio do controle da atividade, da acumulação genética contínua, em virtude da organização da gênese, e da composição ótima das aptidões, através da composição das forças. Portanto, de fabricação da individualidade celular, orgânica, genética e combinatória. Que ele relaciona, né, o exame com as funções disciplinares. Finalizando o capítulo, Foucault conclui que as disciplinas marcam o momento em que se efetua a troca do eixo político da individualização. Nas sociedades de que o regime feudal é apenas um exemplo, quanto mais o homem é detentor de poder ou privilégio, tanto mais é marcado como indivíduo, por rituais, discursos ou representações. Já no regime disciplinar, a individualização é, ao contrário, é descendente. No regime anterior, no regime feudal, no antigo regime, você individualizar um homem quer dizer que ele tinha poder, privilégios. Agora, na sociedade disciplinar, a individualização é descendente, à medida que o poder se torna mais anônimo e mais funcional. Aqueles sobre os quais se exerce tendem a ser mais fortemente individualizados. Quem mais precisa de controle é que é mais individualizado, por desvios mais que por proezas. Num sistema de disciplina, a criança é mais individualizada que o adulto. O doente o é antes do homem são. O louco e o delinquente mais que o normal e o não delinquente. O momento em que passamos de mecanismos históricos rituais de formação da individualidade, que é esse mecanismo do antigo regime, para mecanismos científico-disciplinares, que é esse agora já do iluminismo, em que o normal tomou o lugar do ancestral e a medida o lugar do status. Tá? O status, que era importante outrora na sociedade feudal, no antigo regime, hoje, né, na passagem do século XVIII para o XIX, na sociedade disciplinar, não vale mais, mas sim a medida, né, como mensurar esse indivíduo, o exame dele, substituindo a individualidade do homem memorável pela do homem calculável. Esse momento em que as ciências do homem se tornaram possíveis é aquele em que foram postas em funcionamento uma nova tecnologia do poder e uma outra anatomia política do corpo. Assim, o indivíduo é sem dúvida o átomo
fictício de uma representação ideológica da sociedade, mas é também uma realidade fabricada por essa tecnologia específica do poder que se chama disciplina. Ele é fruto desse poder disciplinar. E agora a gente vai passar para a última parte da obra, que é o terceiro capítulo, o último capítulo dessa terceira parte da obra, que vai falar do panoptismo, que refere-se a um ponto do edital também, que é panoptismo e sociedade disciplinar. Só para fazer uma introdução, panóptico. Pan, prefixo, significa todos, como jogos pan-americanos, toda a América. Óptico de ótica, de ver. Tudo vê, é um mecanismo que tudo vê, sem ser visto. Quem está no seu centro consegue ver todos que estão na periferia, mas quem está na periferia não consegue ter a mesma visão de quem está lá, se é que há alguém que está lá. Mas isso a gente vai... É importante só vocês olharem essa forma desse mecanismo, que é como Foucault acha que melhor formula uma representação visual, arquitetônica, desse poder disciplinar na sociedade. Vamos lá. No fim do século XVII, aqui é 17 mesmo, quando se declarava a peste em uma cidade, medidas como a divisão dessa cidade em quarteirões, cada rua sob a autoridade de uma pessoa responsável que era por trancar as pessoas em suas casas, eram adotadas. A ordem responde à peste, desfaz as confusões entre corpo são e doente e evita a desordem causada pelo medo da morte. Essas eram as medidas que eram tomadas quando se declarava um estado de peste. Isso, o exemplo na França. Contra a peste, que é a mistura, a disciplina faz valer seu poder que é de análise. Esse espaço fechado, recortado, vigiado em todos os seus pontos, onde os indivíduos são inseridos num lugar fixo, onde os menores movimentos são controlados, onde todos os acontecimentos são registrados, onde o poder é exercido sem divisão, onde cada indivíduo é constantemente localizado, examinado e distribuído entre vivos, doentes e mortos, isso tudo constitui um modelo compacto de dispositivo disciplinar. Aqui ele está aplicando o aparelho disciplinar, está enunciando ele no fim do século XVII, na prática, como eram feitas as divisões da cidade em situações de peste. Isso, vamos dizer, num espaço público, um espaço aberto, não dentro de uma instituição fechada, que é o que ele vai fazer esse jogo aqui para frente. Enquanto a lepra suscitou modelos de exclusão que deram forma ao grande fechamento, ou seja, os leprosos eles eram excluídos da sociedade, colocaram em lugares separados. A peste suscitou esquemas disciplinares que intensificaram e ramificaram o poder. A peste é a prova durante a qual se pode definir idealmente o exercício do poder disciplinar. Ele está comparando as medidas adotadas numa cidade, quando havia uma peste, que era o aparelho disciplinar posto em funcionamento, do que uma instituição total, fechada, onde ficavam os leprosos, que também existia outro tipo, um aparelho disciplinar, mas em espaços diferentes. O espaço de exclusão de que o leproso era um habitante simbólico vai ser lentamente tomado no século XIX pela disciplina. E os excluídos leprosos, por conseguinte, serão individualizados. O asilo psiquiátrico, a penitenciária e os hospitais, por exemplo, funcionam de um duplo modo. O da divisão binária e da marcação. O que significa? Você dizer quem é louco, quem não é louco, quem é perigoso, quem é inofensivo, quem é normal, quem é anormal. E o da repartição diferencial, que é quem é, onde deve ficar, o que fazer com cada um. Quem é louco, como deve ser tratado, quem é perigoso dentro de um aparelho disciplinar da prisão, em que cela deve estar, em que regime deve estar. Nesse ponto, afirma o autor,
todos os mecanismos de poder que ainda em nossos dias são dispostos em torno da normal, para marcá-lo ou para modificá-lo, compõem essas duas formas de que longínquamente derivam, ou seja, dessa divisão binária e de repartição diferencial. Segundo Foucault, o panóptico, que eu falei anteriormente, de Bentham, é Jeremy Bentham, que foi a pessoa que desenvolveu essa arquitetura panóptica. É a figura arquitetural dessa composição. Na periferia, como eu disse, é exatamente esse modelo arquitetural aqui que eu desenhei. Na periferia, a construção de um anel, divididos em celas, com janelas que permitem que a luz a atravesse, e no centro uma torre. Basta, portanto, colocar um vigia, uma pessoa na torre central, e em cada cela trancar o anormal, o louco, o doente, o condenado, que esse dispositivo tem seu pleno funcionamento. O dispositivo panóptico organiza unidades espaciais que permitem ver sem parar e reconhecer imediatamente. A separação das celas implica uma invisibilidade lateral que garante a ordem, ou seja, as pessoas que estavam separadas nos espaços celulares não conseguiriam se comunicar com outras. Sendo assim, não há comunicação entre os detentos, não há perigo de fuga em massa ou projeto de novos crimes. A multidão, massa compacta de individualidades que fundem, é abolida em proveito de uma coleção de individualidades separadas. E daí decorre o efeito mais importante do panóptico: induzir no detento, na pessoa que está na periferia do anel, um estado consciente e permanente de visibilidade que assegura o funcionamento automático do poder. Por que isso? Porque no anel periférico você pode ser totalmente visto, sem nunca ver quem está na torre, mas quem está na torre tudo vê sem nunca ser visto. É o princípio estabelecido por Bentham, que é quem desenvolveu, de que o poder deveria ser visível e inverificável ao mesmo tempo. Esse é o efeito mais importante, a visibilidade do poder e a sua inverificabilidade ao mesmo tempo. Quem exerce o poder sempre vê, e quem tem o poder exercido sobre ele sempre está sendo observado sem saber se está realmente sendo observado. Assim, ao se induzir um estado consciente de visibilidade e sustentar uma relação de poder que independe de quem o exerce, porque pode ter qualquer pessoa aqui dentro, faz com que os detentos se encontrem em uma relação de poder de que eles mesmos são os portadores. E dessa forma o panóptico automatiza e desindividualiza o poder. Nessa estrutura panóptica, pouco importa quem é que está na torre, quem exerce esse poder, pois é uma máquina maravilhosa que, a partir de desejos diversos, não serve só para a prisão isso aqui, fabrica efeitos homogêneos de poder. Quem está submetido a um campo de visibilidade sabe disso, retoma por sua conta as limitações do poder, torna-se o princípio de sua própria sujeição. A cada momento que o indivíduo que está ali se dá conta de que pode estar sendo vigiado, retoma essa limitação no poder e faz nela com que volte a estar obediente de acordo com as normas do local em que ela está. Daí, vale aqui a analogia Foucaultiana. O panóptico é um zoológico real, em que o homem substitui o animal na cela e o visitante por uma maquinaria do poder furtivo, a torre de vigilância. Também permite estabelecer as diferenças entre os indivíduos, além de poder ser utilizado como uma máquina de fazer experiências para modificar o comportamento, treinar ou retreinar o indivíduo. Serve para tudo isso. Isto é, o panóptico funciona como uma espécie de laboratório do poder.
A cidade pestilenta do final do século XVII e o estabelecimento panóptico têm 150 anos de distância e marcam essas transformações do programa disciplinar. Nesse primeiro caso da cidade pestilenta, uma situação de exceção. Contra o mal extraordinário, o poder torna-se presente e visível, compartimenta e mobiliza. Já o panóptico, ao contrário, deve ser compreendido como um modo generalizável de funcionamento, uma maneira de definir as relações do poder com a vida cotidiana dos homens. O panóptico não deve ser apenas concebido como um edifício onírico, como um projeto dos sonhos, mas é um projeto de um mecanismo de poder levado à sua forma ideal. Além disso, é um intensificador para qualquer aparelho de poder. Assegura sua economia em material, em pessoas, em tempo, assegura sua eficácia por seu caráter preventivo, seu funcionamento contínuo e seus mecanismos automáticos. Em resumo, faz com que o exercício do poder não se acrescente de fora, com uma limitação rígida sobre as funções que investe, mas que esteja nelas presente de maneira sutil para aumentar-lhes a eficácia, majorando ele mesmo seus próprios pontos de apoio. Ainda, e uma coisa que é importante ser extirpada do exercício do poder, não ao risco de que o crescimento do poder, devido a essa máquina, essa engenharia panóptica, possa virar uma tirania, pois o dispositivo disciplinar, a torre, pode ser acessado por todos, para qualquer pessoa, a qualquer momento, ou seja, é democraticamente controlado. Daí aqui eu não posso deixar, né, dizer quem que pode, né, sempre dar uma espiada aqui, né, isso aqui lembra para mim muito a questão do um Big Brother, né, do século XIX, porque a qualquer momento você pode dar uma espiadinha, né, que é o jargão, acho que eles usam aí na TV. Em qualquer momento você pode ver qualquer um lá dentro, sem ele saber conscientemente, não sabe quem está vendo, mas sabe que está sendo visto. O esquema panóptico é destinado a se difundir no corpo social, tornando-se aí uma função generalizada. O seu papel amplificador das relações de poder pode ser utilizado para aumentar, por exemplo, a produção de uma fábrica, desenvolver a economia, elevar o nível da moral pública. Esses são os exemplos que o Foucault dá. Ele não serve para uma coisa só, um fim só. Assim, o panoptismo é o princípio geral de uma nova anatomia política, cujo objeto, enfim, não são a relação de soberania, mas as relações de disciplina. Ou seja, o mecanismo panóptico permite difundir as disciplinas, que na era clássica eram restritas a colégios, grandes oficinas e acampamentos militares, para todo o corpo social sem qualquer lacuna ou interrupção. Ele programa, no nível de um mecanismo elementar e facilmente transferível, o funcionamento da base de uma sociedade toda atravessada e penetrada por mecanismos disciplinares. Há, portanto, duas imagens possíveis desse mecanismo. A disciplina bloco, que seria a instituição fechada, voltada para funções negativas, que rompe comunicações e suspende o tempo, como no caso da lepra. A cidade é uma instituição em que segrega as pessoas. Isso chama disciplina bloco. E uma outra utilização desse mecanismo, que é a disciplina mecanismo, que é um dispositivo funcional que deve melhorar o exercício do poder, tornando-o mais eficaz. Entre esse modelo inicial da disciplina de exceção e o da vigilância generalizada, que é o panóptico, há uma transformação histórica nessa passagem. A extensão progressiva dos dispositivos de disciplina ao longo do século XVII e XVIII e sua multiplicação por todo o corpo social acarretaram na formação da chamada sociedade disciplinar. O que seria a sociedade disciplinar? Essa sociedade em que toda está permeada por esse mecanismo panóptico. Essa extensão das instituições disciplinares é apenas o aspecto mais visível
de processos bem mais profundos. Tá? Essa extensão das instituições disciplinares é apenas o aspecto mais visível de processos bem mais profundos. E aqui eu vou citar alguns deles. A inversão funcional das disciplinas. Inicialmente, cabia às instituições disciplinares neutralizar perigos, fixar populações inúteis ou agitadas, evitar reuniões muito numerosas. Isso é um aspecto negativo, certo? Agora, né, as disciplinas passam a ter o papel positivo de aumentar a utilidade dos indivíduos. A disciplina faz crescer a habilidade de cada um. Isso vem da dupla tendência desenvolvida no século XVIII, de multiplicar o número das instituições de disciplina e de disciplinar os aparelhos existentes. Há também a ramificação dos mecanismos disciplinares. Enquanto, por um lado, estabelecimentos de disciplina se multiplicam, os mecanismos têm uma certa tendência a se desinstitucionalizar, sair disso de uma instituição formal para instituições, vamos dizer, informais, como a família. Por conseguinte, aparelhos fechados acrescentam à sua função interna um papel de vigilância externa, desenvolvendo mecanismos de controles laterais. Por exemplo, a escola cristã, além de formar crianças dóceis, isso ramifica, olha o tamanho que chega a esse mecanismo disciplinar. Deve permitir, além de formar essas crianças dóceis, deve permitir vigiar os recursos e os costumes dos pais, caso a criança se comporte mal. Ele se estende além dos muros da escola para observar e vigiar os pais, que seriam os responsáveis pelas essas crianças indisciplinadas. A partir do final do século XVIII, há também a difusão de procedimentos disciplinares, para além de instituições fechadas, em focos de controle na sociedade, como as associações beneficentes e grupos religiosos, que batiam de casa em casa, iam fazendo levantamentos, perguntando quantos filhos tinha, de onde vinha, se tinha alguma doença. O território era dividido e repartido entre membros do grupo que visitavam a população, inclusive individualmente, para coletar informações como estabilidade da habitação, frequência nos sacramentos, até isso era controlado. Que tipo de pessoa, de credo que a pessoa tinha também. Mais um. A estatização dos mecanismos de disciplina. A organização, e aqui ele vai falar da polícia, de uma polícia centralizada, que antes era tida como a mais direta expressão do absolutismo real. A polícia, expressão do absolutismo real, passa, nessa passagem para a sociedade disciplinar, a ser organizada sob a forma de um aparelho de Estado coextensivo ao corpo social inteiro, responsável pela ordem e obediência. Para exercer esse poder é preciso adquirir o instrumento para uma vigilância permanente, capaz de tornar tudo visível, mas com a condição de se tornar ela própria invisível. Por isso, como que isso se daria? Essa constante vigilância efetuada pela polícia deve gerar uma série de relatórios, registros sobre atitudes suspeitas, ou seja, implica numa tomada de contas permanentes do comportamento dos indivíduos. Isso aqui a gente pode até relacionar com o quê? Com a folha de antecedentes. Hoje em dia, a gente consegue tirar um apontamento criminal de alguém depois do cumprimento da pena, cumprindo os requisitos que a lei estabelece. Você consegue tirar isso da certidão de antecedentes. Agora, no registro criminal, isso dele nunca vai sumir. O IRGD, por exemplo, nunca exclui esses apontamentos criminais. Isso existe hoje, né? Um exemplo só. Em resumo, isso ele está falando do século XVIII, como a polícia começou a agir. A polícia do século XVIII une o poder do monarca às mínimas instâncias de poder disseminadas na sociedade, que permite sujeitar espaços não atingidos pelas instituições disciplinares fechadas, estendendo o alcance estatal a todo o corpo social. Dessa forma, a organização do aparelho policial no século XVIII
sanciona uma disciplina que alcança as dimensões do Estado. Todo o território estatal está submetido à vigilância de um aparelho disciplinar que é a polícia. Pois, de maneira mais eficaz que a instituição judiciária, a polícia se identifica por sua extensão e seus mecanismos com a sociedade disciplinar. Só que ele faz uma ressalva aqui. Todavia, a disciplina não pode ser identificada como uma única instituição, nem como um aparelho estatal. A disciplina, a polícia não é a disciplina. Tá? A disciplina é um tipo de poder, uma modalidade para exercê-lo que comporta todo um conjunto de instrumentos, que a gente já passou aqui, o exame, a vigilância hierárquica, a sanção normalizadora, de técnicas e procedimentos, de níveis de aplicação de alvos. Ela é uma física ou uma anatomia do poder. Ela é uma tecnologia. É essa a definição mais precisa da disciplina. Para Foucault é possível, então, falar, em suma, da formação de uma sociedade disciplinar nesse movimento que vai das disciplinas fechadas, essas espécies de quarentena social, onde ficavam os leprosos, até o mecanismo indefinidamente generalizável do panoptismo. Isto é, a modalidade disciplinar das relações de poder se infiltrou, se capilarizou por todas as instâncias do corpo social, permitindo conduzir os efeitos do poder até os elementos mais tênues e longínquos. E aqui uma frase que eu acho sensacional dele. Ela, a sociedade disciplinar, assegura uma distribuição infinitesimal das relações de poder. Isso leva quase ao infinito. Traçando-se um paralelo, a arquitetura dos templos, teatros e circos da antiguidade tornava acessível a visão de um pequeno número de objetos a uma multidão de homens, como um estádio. Pensa assim, está vendo poucas pessoas e muita gente assistindo. A idade moderna proporciona o oposto, a um pequeno número de indivíduos, a um pequeno número de indivíduos, a visão instantânea de uma grande multidão. A sociedade passa da sociedade de espetáculos, que é justamente onde existiam suplícios, à sociedade da vigilância. As manifestações necessariamente espetaculares do poder se apagaram um por um no exercício cotidiano da vigilância, num panoptismo em que a penetração dos olhares entrecruzados há de em breve tornar inúteis a águia e o sol. De uma maneira geral, é possível afirmar que as disciplinas são técnicas para assegurar a ordenação das multiplicidades humanas, mas que as diferenciam dos outros sistemas de poder são 3 critérios. O primeiro critério que pode diferenciar essas técnicas disciplinares das demais, porque tornam o exercício do poder o menos custoso possível, economicamente e politicamente. Segundo critério, pois fazem com que os efeitos desse poder sejam levados a seu máximo de intensidade e estendidos tão longe quanto possível. E terceiro e mais importante, porque faz crescer ao mesmo tempo a obediência e a utilidade de todos os elementos do sistema, que é o binômio docilidade e utilidade. Esse triplo objetivo das disciplinas responde a uma conjuntura histórica bem definida. Um aspecto é a explosão demográfica do século XVIII, que aumentou a população flutuante, e o número de grupos que precisava ser controlados. Outro aspecto dessa conjuntura histórica é o crescimento do aparelho de produção, cada vez mais complexo e exigente de maior rentabilidade. Ou seja, o crescimento de uma economia capitalista demandou o poder disciplinar. Esse é o diagnóstico fundamental dele. As disciplinas substituem o velho princípio retirada violência, que regia a economia do poder, pelo princípio suavidade, produção, lucro. Nessa tarefa de ajustamento de um novo modelo, a disciplina encontra alguns problemas a resolver. Com a expansão demográfica e o aumento
da necessidade de rentabilidade econômica da produção, né? Quais são os problemas que ela tem que resolver? Necessidade de diminuir a falta de utilidade das massas populares, dominar as forças que surgem a partir da constituição dessa multiplicidade organizada de indivíduos, ao mesmo tempo que deve fazer crescer a utilidade de cada indivíduo de maneira mais rápida e menos custosa possível. Em uma palavra, as disciplinas são o conjunto das minúsculas invenções técnicas que permitiram fazer crescer a extensão útil das multiplicidades, fazendo diminuir os inconvenientes do poder que, justamente para torná-las úteis, deve regê-la. É aumentar a capacidade útil, econômica e a dominação, a obediência de cada indivíduo de uma maneira sutil, de forma que não seja vista, mas que sempre esteja presente. O autor afirma que o desenvolvimento das disciplinas caminhou junto com o desenvolvimento capitalista de acumulação de capitais. Cada um dos dois tornou o outro possível, o que permite assegurar que a disciplina é o processo técnico unitário pelo qual a força do corpo é com o mínimo ônus reduzida como força política e maximizada como força útil. Em linhas gerais, a disciplina faz com que a força do corpo seja reduzida como força política e maximizada como força útil, econômica. Isto é, põe em prática o binômio docilidade-utilidade. Historicamente, o processo pelo qual a burguesia se tornou no decorrer do século XVIII a classe política dominante abrigou-se atrás de um quadro jurídico explícito, codificado, formalmente igualitário e através da organização de um regime de tipo parlamentar representativo. Mas o desenvolvimento e a generalização dos dispositivos disciplinares constituíram a outra vertente, obscura, desse processo. A partir dessa constatação, o autor permite concluir que, se por um lado o iluminismo descobriu, vamos dizer assim, permitiu, pregou as liberdades individuais, por outro, inventou a disciplina, o poder disciplinar, o controle. As disciplinas são uma espécie de contradireito, pois tem como função, aqui não está falando da sanção do normalizador, está falando da disciplina em geral, tá? Pois tem como função introduzir assimetrias inseparáveis entre os indivíduos. Ou seja, a lei torna igual, a disciplina torna desigual, além de excluir eventuais reciprocidades. Enquanto sistemas jurídicos qualificam o sujeito de direito, segundo normas universais, as disciplinas caracterizam, classificam, especializam e hierarquizam os indivíduos em relação uns aos outros, e levando ao limite, desqualificam e invalidam o sujeito. As disciplinas foram, no desenvolvimento da sociedade capitalista moderna, com a dominação de classe que a permeava, a contrapartida política das normas jurídicas, segundo as quais era redistribuído o poder igualitariamente a todos. Ou seja, o que elas fazem? Elas desequilibram em âmbito infralegal o que o direito compensava na esfera legal. Ou seja, pregava-se a igualdade, a liberdade e a fraternidade. Na verdade, não foi isso que... Não para todos, né? Para alguns sim, para a maioria não. Voltando ao problema dos castigos legais, Foucault afirma que a prisão deve ser recolocada no ponto em que se faz a torção do poder codificado de punir em um poder disciplinar de vigiar. Um instrumento de se vigiar. No ponto que os castigos universais da lei vêm se aplicar seletivamente a certos indivíduos e sempre aos mesmos indivíduos. Olha que interessante. No ponto em que a requalificação do sujeito de direito pela pena se torna treinamento útil do criminoso. Só repetindo aqui, voltando ao problema dos castigos legais, Foucault afirma que a prisão deve ser recolocada
no ponto em que se faz a torção do poder codificado de punir em um poder disciplinar de vigiar, no ponto em que os castigos universais das leis vêm se aplicar seletivamente a certos indivíduos e sempre aos mesmos, no ponto em que a requalificação do sujeito de direito pela pena se torna, na verdade, treinamento útil do criminoso. Em outras palavras, o que generaliza o poder de punir não é a consciência universal da lei, mas a trama infinitamente capilarizada no corpo social dos processos disciplinares. Não é que todos sabem que a lei vai ser aplicada, não. Mas esses mecanismos disciplinares que estão disseminados por toda a sociedade. No século XVIII, a novidade instaurada por esses processos é que a formação de saber e aumento do poder se reforçavam segundo um movimento circular. As disciplinas atravessavam então o limiar tecnológico. O que isso quer dizer? Escolas, hospitais tornam-se instrumentos de sujeição do indivíduo, onde qualquer crescimento de poder dá neles lugar a conhecimentos possíveis. Tornam-se assim instâncias de poder e de saber. O que ele quer dizer com isso? Que além do hospital, da escola, você poder classificar e, vamos dizer assim, corrigir o indivíduo, você também cria uma instância em que você consegue absorver conhecimento dessas pessoas que têm que ser corrigidas. Por isso, a instância do saber. A difusão dos métodos disciplinares se deu na mesma época do desenvolvimento de várias outras tecnologias, da indústria mineira, da indústria química, por exemplo, são exemplos que Foucault cita, impedindo que o panoptismo recebesse a mesma atenção, sendo deixado de lado. Tá? É a justificativa que ele dá para não ter se desenvolvido que na nossa sociedade esse específico instrumento panóptico. Existe isso hoje, uma penitenciária, por exemplo, você tem torres de vigilância, não é exatamente no meio, são nos cantos, mas você tem, né, as celas, você tem os exames que os presos têm que fazer, todo, né, o regulamento administrativo de uma penitenciária, enfim, isso é um dos exemplos, mas não quer dizer que porque não foi adotado essa arquitetura em específico que o panoptismo não se difundiu pela sociedade disciplinar. Sim, ele se difundiu. O autor compara esse desenvolvimento tecnológico do século XVII com as invenções das técnicas da disciplina e o exame, e a invenção do inquérito judiciário na Idade Média, e conclui que as ciências da natureza teriam nascido das práticas do inquérito, que foi desenvolvido pela Igreja. O inquérito foi, com efeito, a peça rudimentar e fundamental para a constituição das ciências empíricas. Foi a matriz jurídico-política desse saber experimental. Assim, o que o inquérito foi, na devida proporção, para as ciências da natureza, a análise disciplinar foi para as ciências do homem, mas com uma grande diferença. Enquanto o inquérito, ao se tornar técnica para as ciências empíricas, se destacou do processo que lhe deu origem, o exame, instrumento do poder disciplinar, permaneceu o mais próximo do poder disciplinar que o formou, continuando preso à tecnologia disciplinar. Podemos então afirmar que as características da penalidade moderna denunciam a presença do exame disciplinar na Inquisição Judiciária. O objeto útil da justiça penal não é mais o corpo do culpado, levantado contra o corpo do rei, mas se aplica ao indivíduo disciplinar, ponto ideal da disciplina infinita. A observação, a vigilância contínua, prolonga naturalmente uma justiça invadida por métodos disciplinares e pelos processos de exame. O que ele quer dizer com isso é que não é à toa que temos hoje a prisão celular, né, em celas, como instrumento moderno da penalidade, onde o trabalho obrigatório, as cronologias marcadas, as instâncias de vigilância, os atestados de comportamento carcerário retomam e multiplicam as funções de juiz. Aliás, não é à toa que a prisão hoje se pareça com fábricas, escolas, essa é uma afirmação que ele faz, quartéis, hospitais, e todos se pareçam com as prisões. O que ele quis dizer é que
vamos trazer para o sentido aqui do criminoso, é que não se encerra o poder no momento em que o juiz dá uma sentença, mas a partir da execução da pena você tem psicólogos que acompanham, né? Psicólogos que acompanham assim, né? Que examinam, né? Acompanham no sentido, vamos dizer assim, de fazer trabalhos terapêuticos com os presos, pelo contrário, que são responsáveis pelo exame para saber se emendou, se não emendou, se não vai ter direito à progressão de pena. Ou seja, a justiça, ela foi invadida, e esse é um diagnóstico que ele faz também pelo aparelho disciplinar. E assim eu encerro aqui a minha aula e abro para vocês para perguntas. Vocês têm alguma ainda? Silêncio. Encerramos aqui o livro do Michel Foucault. O livro, não analisamos ele em sua totalidade, mas fundamentalmente a parte 1, 2 e 3. A parte da prisão, como não que ela não seja importante, mas como ela não corresponde nenhum ponto no edital, eu não trouxe aqui para nossa. Mas o que a gente pode concluir é que isso é um diagnóstico que o Foucault faz da dispersão dos mecanismos disciplinares na nossa sociedade capitalista moderna. É mais ou menos. Ele não dá, como a gente estava discutindo aqui, nenhuma solução, exato, para uma constatação. E a partir daí a gente, criticamente... Quando ele coloca os médicos, é que eles também estão integrando esse sistema disciplinar. Sim. Não só a cadeia, seria um hospital, né? A escola. É que entra dentro, a questão da loucura também, os manicômios, né? E a cadeia seria um sistema fechado. Você falou do manicômio, que ele é uma... Ah, sim. Aqui, sim. É um sistema... Sim, é um exemplo aqui, né? Na verdade, esse aparelho, esse mecanismo disciplinar, ele está disseminado por toda a sociedade. É que a gente dá a cadeia como um exemplo deles aqui. A prisão. É sim, né? Fechado. Mas você tem na sociedade, como a gente comentou aqui, nas relações familiares, em qualquer contexto, assim. Mesmo a polícia, que é um aparelho estatal. Você tem organizações de classe que também são, de certa forma, controles. Né? Sindicais, dá para falar também. Fábricas, espaços privados, né? Não tem hoje, né? Não tem câmera lá vendo se a pessoa está lá trabalhando. Não deixa assim. Por todo o corpo social, o aparelho disciplinar está disseminado, está capitalizado. O que é isso? 1975. Super natural. É, não é? Eu acho que foi se desenvolvendo, né? Foi pra gente uma reflexão de que a gente não muda, né? Ele está fazendo um diagnóstico do que era aquela época e a gente consegue enxergar muito bem que isso ainda existe. Então, assim, que evolução que a sociedade tem? Então, eu acho que como ele faz um diagnóstico, que daí talvez a gente possa pensar, isso aqui não é tão fundamental, né? Talvez numa prova não perguntem isso para vocês, mas conforme o sistema capitalista foi se desenvolvendo, essas instituições vão se amoldando. Hoje, acho que naquela época não tinha internet, a globalização ainda não era tão grande. Hoje eu acho que se a gente fosse fazer um diagnóstico, não que não esteja certo, está muito certo, tem muito disso hoje, mas tem mais coisas. Né? Hoje não tem internet, cara. Não, naquela época não. Eu consigo, né, sei lá. Da ordem de longe. Exato, né? Aqui eu tenho um aplicativo que eu posso ver, sei lá, acessar no meu condomínio a câmera para ver quem que tá lá. É uma coisa meio... Sei lá se... Melhorou o poder de vigia. Só aumentou. A máquina ela se tornou ainda mais eficaz e menos custosa. Pode ser. Pode ser.